Hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica: os adoçantes artificiais e o risco de câncer. Será que eles são mesmo perigosos? Antes de entrar em pânico, vamos entender melhor o contexto por trás dessa história. Olá, este é o Incrível ou Impossível. Se você gosta de aprender sobre curiosidades da natureza, ciência e história, deixe o seu like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Aqui você vai encontrar conteúdos interessantes, divertidos e informativos sobre esse universo que nos cerca. E isso ajuda muito o canal a crescer e a levar conhecimento para mais pessoas. Combinado? Então vamos lá! No dia 14 de julho, a Organização Mundial da Saúde adicionou o aspartame a uma lista de coisas que ela considera possivelmente cancerígenas, e incluiu um alerta específico para o câncer de fígado. O aspartame é um adoçante artificial que foi descoberto por acidente em 1968 e está no mercado desde 1981. Ele é usado em muitos tipos de refrigerantes diet e outros alimentos e bebidas artificialmente adoçados. Talvez o estudo mais impactante contra o uso do aspartame tenha saído em 2006. Dois artigos da mesma equipe de pesquisa mostraram que ratos que recebiam doses diárias de aspartame tinham taxas drasticamente aumentadas de cânceres do sangue e do sistema nervoso. Mas mesmo lá atrás, quando esses estudos foram publicados, outros pesquisadores argumentaram que a equipe diagnosticou de forma equivocada o que realmente estava errado com os ratos. Veja bem, esses pesquisadores só examinaram os ratos depois que eles morreram de causas naturais. Esse não é o jeito típico de fazer pesquisas com animais. Normalmente, você criaria o animal sob as condições experimentais por um tempo determinado e depois o sacrificaria para realizar o estudo. Deixar eles morrerem de causas naturais introduz a possibilidade de que os problemas de saúde descobertos na autópsia não tenham nada a ver com o seu experimento. E outros grupos argumentaram que o que a equipe identificou como tumores eram na verdade inflamações ou sinais de infecção bacteriana nos ratos, e não necessariamente câncer. Mas mesmo que fosse câncer que tenha matado esses ratos, há um outro problema enorme com esse estudo, que é o quanto de aspartame esses ratos receberam por dia. Agências reguladoras de alimentos, como a americana FDA, calculam qual seria a ingestão diária segura de uma determinada substância. Mesmo coisas que poderiam ser teoricamente perigosas, são geralmente inofensivas em doses muito pequenas. Então, eles definem quais são as doses adequadas e estabelecem limites para quanto dessa substância pode ser adicionada em qualquer produto alimentício. Para o aspartame, o limite de segurança da FDA é de 50 mg por quilograma de peso corporal. Então, para alguém pesando cerca de 68 kg, ele precisaria consumir mais de 3.400 mg de aspartame para exceder esse limite. E como uma lata de refrigerante diet contém um pouco menos de 200 mg de aspartame, isso significa que você precisaria beber quase 18 latas por dia para exceder esse limite. Alguns ratos nesse estudo receberam doses de aspartame equivalentes a um humano consumindo 5.000 mg por dia de peso corporal, o que é astronomicamente alto. É literalmente o equivalente a esses ratos beberem mais de 26 latas de refrigerante por dia. E não estamos falando de latas de refrigerante com tamanho proporcional ao tamanho dos ratos, mas sim 26 latas de refrigerantes normais. No experimento todo, apenas em 2 ocasiões, as doses de aspartame a que esses ratos foram expostos estavam abaixo do limite aceitável da FDA. Outro estudo dessa mesma equipe analisou os efeitos do aspartame em camundongos e descobriu que a ingestão diária de aspartame estava correlacionada com taxas aumentadas de câncer de fígado e de pulmão, mas só em camundongos machos. Além disso, é importante lembrar que humanos não são roedores. Então, o próximo passo para descobrir se o aspartame pode estar relacionado a riscos de saúde em humanos é acompanhar um monte de humanos que o consomem e ver o que acontece. E isso é o que se chama de estudo longitudinal, onde os pesquisadores pegam um grande grupo de pessoas, obtêm seus dados iniciais e os seguem ao longo de vários anos para ver quais mudanças ocorreram em sua saúde geral. Então, em resposta a esse estudo com ratos em 2006, uma equipe de pesquisadores da Associação Americana de Pesquisa do Câncer publicou os resultados de seu estudo longitudinal. Esse estudo analisou adultos que consumiam quantidades variadas de aspartame e as taxas em que eles desenvolviam cânceres do sangue e do sistema nervoso. O resultado foi que não houve correlação entre o uso de aspartame e o câncer.
Mas se esses estudos saíram em 2006, por que nós e a Organização Mundial da Saúde estamos falando sobre isso agora? Bem, provavelmente tem a ver com um estudo recém-publicado. O estudo incluiu mais de 100 mil franceses, que tiveram seus hábitos alimentares avaliados por um tempo médio de 7 anos. No fim da análise, os participantes que tinham um consumo acima da média de adoçantes estavam 13% mais propensos a desenvolver algum tumor. Mas os resultados desse estudo ainda são muito controversos. A pesquisa em questão não é suficiente para bater o martelo sobre o assunto e afirmar categoricamente que adoçantes artificiais elevam ou não o risco de ter um câncer. O estudo apenas sinaliza que é preciso seguir investigando. Os próprios autores do estudo destacam vieses que atrapalham a análise. Por exemplo, havia mais mulheres no grupo que usava mais adoçante. E ser do sexo feminino, por si só, já é um fator de risco para a doença. O grupo também tinha mais excesso de peso, diabetes e hábitos alimentares considerados não saudáveis. Tudo isso contribui para o surgimento de tumores malignos. Não à toa, os cânceres que mais apareceram estavam ligados à obesidade. Por fim, o grupo que tinha o consumo classificado como acima da média ingeria cerca de 10 vezes mais adoçantes que o padrão. E há mais uma camada nessa cebola dos adoçantes artificiais. A forma como a OMS classifica esses fatores de risco não é a mais intuitiva. Eles têm 4 categorias para quão perigosa uma coisa é: cancerígena, provavelmente cancerígena, possivelmente cancerígena e não classificável. Mas a forma como um item entra em qualquer dessas categorias não é baseada na magnitude do risco que essa coisa apresenta. Tudo o que importa é que existam muitos artigos científicos sugerindo uma relação entre câncer e essa coisa, não importando quão pequena seja essa relação. Apenas para referência, algumas coisas classificadas na categoria provavelmente cancerígenas incluem o consumo de carne vermelha e trabalhar no turno da noite. Tipo, alguns desses alertas simplesmente não são práticos ou viáveis de se levar para a sua vida diária. Qualquer um que já teve um recém-nascido em casa ou virou a noite estudando sabe que nem sempre dá para garantir uma boa noite de sono. E esses itens, carne vermelha e passar a noite em claro, estão na mesma caixa de coisas classificadas como provavelmente cancerígenas. O aspartame está entrando na classificação logo abaixo dessa, a possivelmente cancerígena. Então você deve jogar fora todos os seus refrigerantes diet? Bem, provavelmente não. Claro que essa é uma decisão que cada um tem que tomar por conta própria e órgãos como a OMS só podem tentar fornecer uma diretriz geral. A orientação é sempre evitar o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial e de alimentos que contenham essa substância. Mas não para prevenir o câncer diretamente, e sim para que você tenha uma alimentação mais saudável, o que de fato vai te proteger contra tumores. E aí, o que você achou dessa discussão? Você costuma consumir adoçantes artificiais? Você se preocupa com o risco de câncer e vai deixar de consumir esses adoçantes após essa nova orientação da OMS? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos continuar conversando sobre esse tema tão polêmico. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.